Aleluia, 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 aleluia. Felizes sereis vós, se fordes ultrajado por causa de Jesus, pois sobre vós repousa o Espírito de Deus. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Meu querido irmão, minha dileta irmã, no Senhor Jesus, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam em nossos corações. Estamos no sábado da 14ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico par 2024. O Evangelho é de Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33. Jesus continua preparando os seus apóstolos para a missão. E o assunto principal deste dia é o medo. Dois tipos de medo. Um medo que é doentio e o outro medo que é saudável. Sobre o primeiro medo, que é o mais forte, nós podemos e devemos dizer, com base neste evangelho, alimentados pela palavra de Deus, podemos dizer, fora medo, medo fora. Ouçamos o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós sabeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor deles, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, há uma profunda comunhão entre nós e Jesus, entre os apóstolos de Jesus, entre cada um de nós e Jesus. Há uma profunda comunhão de destinos. Toda pessoa, em seu nível mais profundo, é inviolável. São João da Cruz diz assim, que a alma é um ponto na pessoa, no ser humano. É um ponto sobre o qual a pessoa não tem poder.
Nem a própria pessoa tem poder de destruir. Tem na sua alma um ponto que é o próprio Deus. Por isso nós somos invioláveis. Esse ponto ninguém pode violar. Mesmo que alguém renuncie à sua fé e passe, não só renuncie à sua fé verbalmente, mas passe a fazer tudo contra a fé, mesmo assim, ele não pode violar esse ponto que há dentro dele, que é o próprio Deus. Porque se Deus está nele, não é por mérito, mas pelo mérito do sangue de Jesus derramado, pelo mérito do amor do Pai, que sempre nos amou, enviou o seu Filho, e ele, fiel ao Pai, entregou-se por nós. Pagou a nossa dívida. Nós somos de Deus. E precisamos, é claro, acolher Deus. Aí vem a pregação de Jesus para os apóstolos hoje. Não tenhais medo. Por 3 vezes Jesus diz isso. Não tenhais medo daqueles. Ele refere aos perseguidores dele próprio no seu tempo, que chegou a chamá-lo de Beelzebu e tantas outras coisas ruins. Não tenhais medo deles, pois nada há que vai ficar sem ser revelado. O que eu vos digo agora, o não tenhais medo, diga o que eu vos digo agora na escuridão, diga-o à luz do dia. Jesus está dizendo para eles: não tenhais medo na escuridão. Eles ainda não tinham a luz da fé que nós temos hoje. E esta é a escuridão. Mas vão, sim, receber o Espírito Santo e vão poder proclamar a luz. Não tenhais medo. E por isso não tiveram medo mesmo e foram capazes de entregar a sua própria vida ao martírio. E Jesus vai dizer: tenhais medo, sim. Tenhais medo daqueles que matam o corpo. Ou não tenhais medo de quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Tenha medo daqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Pois, tanto, meus irmãos e irmãs, há 2 tipos de medo. Um medo que não é saudável, que não precisa ter medo, porque Deus conhece o íntimo de cada um, conhece o nosso coração, e Ele cuida até dos pássaros, das aves, das plantas. Nenhum cabelo cai de nossa cabeça sem que Ele saiba. Ele cuida da nossa vida, sim. Por isso, não tenhamos medo. Precisamos ter coragem, não temer os que nos perseguem, os que não concordam conosco. Porque nós valemos mais do que muitos pardais. Nós valemos, custamos o amor do Pai. O amor incomensurável do Pai, expressado no amor de Jesus, que derramou o seu sangue sobre cada um de nós. Não tenhais medo. Não tenhais medo, insiste Jesus. Que nós possamos ser pessoas saudáveis, pessoas que temem a Deus. E o temer a Deus não tem a ver com ter medo de Deus. É o temor filial. Assim, eu costumo dizer, assim como a gente ama uma criança e tem medo de pisar na criança, e tem medo de machucar a criança, esse é o temor que nós devemos ter para com Deus. Ele é bom para conosco e nós podemos feri-lo com a nossa falta de amor. Então, ter esse temor filial a Deus é bom. Quem tem esse temor filial, este não vai ter medo dos perseguidores, porque nada poderão fazer contra nós. Os apóstolos receberam o Espírito Santo e jogaram o medo fora e saíram a pregar corajosamente. Assim deve acontecer com todo cristão. Ser prudente, sim, mas ser prudente, manso como as pombas e prudente como a serpente, como nos ensinava o Evangelho de ontem. E ontem também o Evangelho nos ensinava a perseverar.
quem perseverar até o fim será salvo. Portanto, se fala em perseverar, é porque há também dificuldades no conduzir-se na prática da fé. Às vezes caímos, mas recuperamos, procuramos perseverar na fé. Isso não quer dizer que não tenhamos tombos. Podemos tê-lo. Não devemos, mas podemos tê-lo. Mas tendo-os, levantemos e continuemos a caminhada amando a Deus e procurando realizar em nossas vidas a missão que o Senhor nos confiou. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, que missão Deus te confiou? Procure realizar bem esta missão na sua comunidade, como cristão, como papai, como mamãe, como formador, como educador, enfim, temos uma missão de serviço à sociedade também, que é missão de serviço ao reino de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.